Esse é o Jornal da Justiça, segunda edição. Eu sou o Sérgio Duarte e sigo com você até a 1, trazendo as principais notícias das últimas horas do Poder Judiciário brasileiro. Alô, alô, amigo ouvinte, aqui é o Oswaldão do povo. Aú, filé! O rádio, com certeza, é um dos meios de comunicação mais importantes que a gente tem na vida das pessoas. Rádio. Já são 100 anos que fazem parte da vida dos brasileiros as ondas desse veículo de comunicação. Na história, na literatura desse período, é comum encontrar, por exemplo, sobre a primeira transmissão oficial no país. Ocorreu simultaneamente com a comemoração do centenário da independência do Brasil, conquistada no dia 7 de setembro de 1922. Mas somente no ano seguinte surgiu a primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A Voz do Brasil também foi uma criação importante e marca a história do veículo no país. Surgiu em 1935, na ditadura Vargas, para difundir os planos do governo. Já entre 1930 e 1950, o rádio viveu a conhecida Era de Ouro, por ser o principal meio para a divulgação de informações sobre a guerra e apresentava novos talentos. Surgiram, nessa época, grandes nomes como Carmen Miranda, Noel Rosa, Francisco Alves, Orlando Silva, Emilinha Borba e Marlene. Sérgio Duarte é âncora de um jornal na Rádio Justiça, emissora do Supremo Tribunal Federal. O profissional também já atuou como professor de radiojornalismo e explica que, na história do rádio no Brasil, um personagem precisa ser lembrado: o padre Landel de Moura. 100 anos do rádio no Brasil. Importante destacar, até da minha época em que era professor de radiojornalismo, a importância do padre Landel de Moura. Sempre explicava para os meus alunos, contava a história desse padre inovador que fez as primeiras transmissões de fato 23 anos antes da data histórica, que comemorava em 7 de setembro os 100 anos da independência do país. Vale destacar isso porque há sempre essa polêmica: quem é o inventor do rádio, Guglielmo Marconi ou o padre Landel de Moura? Mas é o padre Landel de Moura que eu acredito ser o criador do rádio. Já o radialista Oswaldão relembra momentos da primeira transmissão radiofônica brasileira. Estamos fazendo aí 100 anos de rádio. Desses 100 anos, mais de 30 eu tô nele. É verdade. Eu tenho mais de 30 anos de rádio na minha carreira. E a primeira transmissão foi a música O Guarani, não é verdade? No Rio de Janeiro. Foi um escândalo na época. Muitas pessoas acharam que o rádio não era coisa boa e tal. E depois virou esse fenômeno. Galera, 100 anos de rádio. Em 1955 surge a primeira transmissão experimental de rádio FM pela Rádio Imprensa no Rio de Janeiro. Já entre as décadas de 1960 e 1988, ano de promulgação da Constituição Federal, crescia em 88,7% o número de emissoras de rádio em ondas médias, conhecidas como rádio AM. Com a chegada da televisão nos anos 50 e da internet no final do século XX, muitos afirmaram que o rádio estava com os dias contados, mas a grande verdade é que o veículo se adaptou, se reinventou às novas tecnologias. Nesses 100 anos, muitas pessoas até acreditaram que o rádio deixaria de existir por conta das plataformas de streaming, por conta aí da internet em si. E eu quero dizer para vocês que o rádio ele nunca esteve tão forte, viu? Essas ferramentas que foram surgindo acabaram sendo agregadas ao rádio. Então hoje, durante esses 100 anos quase, muita coisa foi inovada, muitos projetos estão acontecendo em muitas emissoras do Brasil e aqui em Brasília. E o rádio ele sempre tem se preocupado em trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, em aproximar mais ainda nós, locutores, dos nossos ouvintes. É uma delícia fazer parte desse veículo, que era um sonho para mim desde a infância,
e hoje contribuir aí, levar alegria, entretenimento, levar companhia para a vida das pessoas, para mim é uma delícia estar fazendo parte. E o rádio completando 100 anos no Brasil também é uma maravilha, uma conquista para toda a população brasileira. Afinal de contas, o rádio é gratuito, sempre será gratuito, é só ter um radinho, assim como esse aqui, você vai sintonizar na sua casa, fone de ouvido e muito mais, e vai ouvir. O rádio no Brasil é de graça. O rádio hoje, sempre um veículo que não vai acabar. Muitos já falavam que o rádio com a televisão perderia o seu espaço, a sua oportunidade, deixaria de existir, e ele continua aqui. Foi um grande companheiro no Brasil. Tivemos o fato do Repórter Esso, que trouxe tantas notícias do mundo para os brasileiros que ligavam o rádio ali para ter a sua informação. Depois a televisão veio, falaram que ela ia acabar, que o rádio ia acabar, mas o rádio não acabou. E hoje temos a internet, que também foi falado. O rádio vai deixar de existir com a internet, mas não, o rádio está aqui. E é importante neste momento falar do rádio, porque ele também é uma fonte segura para você conferir as informações que hoje na internet tantos fake news circulam, e o rádio tem esse papel de fazer essa verificação da importância dos fatos e trazer para você, ouvinte, de uma forma tão fácil esta comunicação. Podemos falar do dinamismo, de toda esta potência que o rádio tem e que nunca vai acabar. O sucesso do rádio dispensa uma coisa, a imagem, bem diferente da TV, não é verdade? No entanto, esses dois veículos têm algo bastante em comum, a magia de fazer que juntos e ao mesmo tempo distantes possamos dividir vários momentos da vida. Os radialistas Oswaldão do Povo, Toninho Pop e a locutora Bibi entendem bem tanto desses momentos mágicos e marcantes, assim como das dificuldades que viveram e vivem do outro lado das ondas do rádio. Trabalhar em rádio é muito legal e divertido. Óbvio que nem tudo são flores, contudo, a maior parte é bem legal, né? Você interagir com o ouvinte, né? O rádio é muito bom, tá? Mas tem que fazer a correria, né? Para você ter um retorno financeiro, né? Muitas vezes as empresas fecham da noite para o dia, não é verdade? Às vezes muda uma direção, aí vai todo mundo pra rua. Igual aconteceu quando a Globo FM acabou aqui em Brasília. A Globo acabou e no outro dia eu estava desempregado. Eu fui o último locutor da Globo FM. No outro dia virou CBN. Aí eu falava assim, a Rádio Notícia não vai funcionar não. E funcionou. Funcionou muito, galera. O rádio, ele não é só a minha profissão. Ele também é o meio de comunicação que mais me atingiu na infância. É um pedaço da minha vida que se estende até hoje e com a mesma emoção lá da primeira vez. Muitas vezes você já ouviu uma mensagem no rádio falando exatamente aquela coisa que você gostaria de ouvir, né? Alguma mensagem que te traz, né, para aquele momento que você está vivendo. Então, o rádio, além de ser um meio de comunicação para entreter e informar as pessoas, eu considero hoje o rádio também como um meio de comunicação para prestar serviço. Muita gente não tem a quem recorrer e concorre a um comunicador do meio rádio para ter um pequeno desejo, uma necessidade atendidos. Seja para se manter informado ou simplesmente por lazer, a grande verdade sobre os 100 anos do rádio é que ele é, para muitos, o fiel companheiro e amigo de todas as horas. Um companheiro de todas as horas, aquele amigo que te faz companhia, às vezes durante o dia, às vezes na madrugada, às vezes uma notícia, uma informação do trânsito, aquela música que relembra bons momentos da sua vida, às vezes uma informação, uma utilidade pública. Essa é a função do rádio, é fazer companhia, é informar, é ser um meio de comunicação que aproxima as pessoas. Na vida das pessoas, eu considero que o rádio é um meio de comunicação mais democrático, né? Você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo para ouvir rádio. A dona de casa está fazendo a comida da família, está ouvindo rádio. Você está andando de carro, indo para o trabalho, para a escola, está ouvindo o rádio. Você vai fazer exercício, vai fazer uma caminhada, está ouvindo o rádio. Então, assim, além de ser o companheiro, o cúmplice de muita gente,
Tem muitas pessoas que só têm o rádio como amigo, você sabe disso, né? Fazer parte desse nicho, estar ao vivo diariamente e agora com todas as novidades que a tecnologia possibilitou para a expansão do rádio ao vivo para o mundo todo, é emocionante, gratificante demais. Ser um pedacinho dessa história centenária me completa como ser humano, como gente e como profissional. Eu devo muito ao rádio, muito ao ouvinte, que eu amo muito. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo o ouvinte.